Queridos, nós estamos com um assunto nesta manhã muito importante, que trata o que é a evangelização. Então, nesta manhã, nós vamos abordar este assunto, entender melhor o nosso papel como cristão e para tanto, eu os convido para a nossa leitura, antes, porém, o nosso texto áureo, que nos diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Verdade prática: evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la, nem substituí-la. Nossa leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 20. Como eu disse aos irmãos, nós estamos dentro de um trimestre muito importante, como os demais que já estudamos aqui aos manhãs de domingo. E nesse trimestre iremos trabalhar esse assunto sobre a evangelização, que é o grande desafio da nossa igreja, daqueles que são portadores das boas novas, para levar a mensagem de Jesus Cristo ao mundo perdido. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho que escreveu segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 20. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo, esses anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhe no rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido no que tinha visto, já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. E impor a mão sobre os enfermos curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Muito bem, irmãos. Nós temos aqui feito a leitura bíblica em classe. A leitura base desse ensino desta manhã foi um relato que aconteceu, os passos que foram acontecendo após a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos já para a nossa introdução, para nós ganharmos tempo. Queremos registrar aqui a presença do pastor Dionísio. Já há alguns domingos que sentimos a sua ausência aqui, mas graças a Deus, porque hoje ele está de volta para estar conosco. Eu acho que seria oportuno ouvir o pastor Dionísio dar aqui uma introdução sobre este assunto muito importante que nós devemos trabalhar, visto que ele tem um trabalho muito forte
no sentido da evangelização, por esse vasto Brasil, por onde ele tem passado, trabalho em escolas bíblicas, de obreiros, tudo isso visando a evangelização. Eu creio que seria oportuno. Não? Muito bem. Então vamos dar continuidade. Vamos para a nossa introdução. Se não levarmos o Evangelho até os confins da terra, jamais seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus. Desde o início do seu ministério, ele sempre fez questão de realçar a natureza evangelizadora de sua missão e a tarefa que nos confiou. Nenhum outro trabalho é tão importante e urgente quanto a evangelização. A igreja, por ser igreja, não pode ignorar as exigências da grande comissão e evangelizar a todos, em todo tempo e lugar. A evangelização compreende também o discipulado, o batismo e a integração do novo convertido. Se cremos de fato que Cristo morreu e ressuscitou para redimir-nos do inferno, não nos calaremos acerca da tão grande salvação. Aproveitemos todas as oportunidades para falar de Cristo, pois grande será a colheita de almas para o reino de Deus. Dentro nessa introdução, nós podemos aqui extrair algo muito importante. O que diria para os irmãos, lá logo de início, nessa introdução, é que a evangelização é a tarefa mais urgente da Igreja de Cristo. Não existe algo mais urgente que nós possamos fazer na terra, com prioridade, é a evangelização. Foi as palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, ou seja, aquilo que era o mais urgente, o mais importante há 2000 anos atrás, continua sendo hoje. Jesus chamou os seus discípulos e deu uma ordem imperativa, disse: eu preciso que vocês façam isto, que vocês saiam pelo mundo, comece aqui por Jerusalém, Judeia, Samaria, e vocês vão até os confins da terra. Essa é a missão, é a grande missão. Essa responsabilidade está sobre nós. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo. Então, a pregação da palavra, a evangelização, ela nunca está assim fora do tempo. Em todo o tempo, em todo momento, ela é prioridade. Paulo diz que em tempo e fora do tempo. Ou seja, não está no tempo de pregar. Não. Todo tempo é tempo de evangelizar. Porque é prioridade. É urgente. É a necessidade. Nós precisamos entender que a evangelização não é feita apenas aqueles que estão longe. Eu vou me preparar para evangelizar longe. Não, a evangelização, ela está ao lado. É o vizinho da esquerda, vizinho da direita, vizinho da frente, vizinho de trás. Ou seja, onde quer que nós passamos, nós temos a prioridade de evangelizar. Quando nós temos assim esta consciência, nós começamos a sentir esta responsabilidade de evangelizar. E a evangelização, ela compreende 3 aspectos, né? O primeiro é você ensinar.
Jesus disse: ide, ensinai todas as nações. O primeiro passo é você ensinar, conscientizar a pessoa que ela precisa de aceitar a Cristo. E aceitar a Cristo como Salvador compreende a pessoa entender que ela é uma pecadora, que ele é um pecador e que ele precisa desse contato de entender que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer em prol dos seus pecados. O pecador precisa saber disso. Não é simplesmente dizer a ele e ele dizer que quer Jesus, mas ele não entender qual o motivo dele aceitar a Cristo. Então é necessário que haja um ensino, que haja um compreendimento a respeito da sua decisão. Né? Ele precisa saber qual é a decisão que ele está tomando. Em segundo passo, a evangelização compreende também o batismo. Levar a pessoa ao batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, isso é um passo. E o terceiro, conforme disse o nosso comentarista aqui, é levar esta pessoa à integração. Ele se integrar no corpo de Cristo, fazer parte da igreja, das suas responsabilidades. Consequentemente, esse novo convertido vai receber as informações no sentido de que ele possa ser o próximo ganhador de alma. Então, esse fato dele ser ensinado, passar pelo batismo, ser integrado, e agora ele tem essa responsabilidade de ser mais um ganhador de alma. Então, o ensinamento é de suma importância. Quando a pessoa vem para Cristo, ele recebe a palavra, ele é ensinado, e dentro desse ensino, já é passado para ele que ele precisa ser mais um ganhador de alma. Amém? É isso, é fazer discípulos. É ganhando um e este ganhando mais um. E assim, foi assim, queridos, que a igreja do Senhor Jesus no primeiro século cresceu. Aqueles que vinham, recebiam e partiam para a evangelização. Evangelismo ou evangelização. Nesse tópico veremos que ambos os termos são igualmente corretos, pois a evangelização depende do evangelismo. Se este é a teoria, aquela é a prática. Evangelismo é a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo, de acordo com as narrativas e preposições do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos aqui alguns versículos que nosso comentarista deixou para que fosse lido. Eu trouxe para os irmãos Mateus capítulo 28 e versículo 19 e 20, as seguintes palavras do Senhor Jesus. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, aqui em Mateus, como também em Marcos, se fecha neste assunto o ide de Jesus. Ide, fazeis discípulos. Fazer discípulo, esse discípulo compreende fazer mais um discípulo e assim esse fator multiplicador se alastraria sobre a face da terra em todas as nações. Ou seja, Jesus não fez um monopólio ali nas terras de Israel. Jesus não fez uma demarcação ali em Israel. Até porque Jesus também avançou fora das terras de Israel. Ele foi a Tiro e Sidom,
onde uma mulher cirofenícia foi alcançada pelas bênçãos de Deus. Mas ele disse, ide fazer discípulo de todas as nações. Os discípulos podiam não estar entendendo muito bem, porque houve muita resistência no começo a respeito de ir para outras nações. Mas aqui Jesus já estava dando já o norte. Ele já estava dando o norte que esse evangelho não era para ficar ali, mas sim ganhar todas as nações. E a recomendação era batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus vai consolidar, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as palavras do Senhor Jesus eram para ficar fixadas no coração, na mente das pessoas, para que não se perdesse nada a respeito deste assunto de ganhar o mundo para Cristo. Amém? Mas em Atos capítulo 1, versículo 8, também está na nossa revista, nos diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então aqui, Jesus fala que esta evangelização não seria uma evangelização desguarnecida. Não, essa evangelização seria acompanhada de poder. As pessoas sairiam capacitadas, com uma unção. Ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui Jesus trata de prioridade, começando por Jerusalém. Depois toda a província, toda a Judéia. Samaria seria uma região que tinha uma certa resistência, pois os samaritanos não se comunicavam com os judeus, mas Jesus pediu para que lá fosse, e depois até os confins da terra. E nós vamos observar que em Atos capítulo 8, Filipe entra em Samaria. Ele entra em Samaria e há um grande avivamento, grande salvação de almas, grandes curas. Samaria foi explodida pelo poder do Evangelho. O impacto foi tão forte que as multidões saíam das regiões e se aglomeravam na cidade. E a Bíblia diz que muitos milagres e prodígios e maravilhas eram feitos, e muitas almas vinham para Cristo. E dentro daquele movimento pentecostal de salvação e de cura, queridos, eu posso perceber aqui que a quantidade não é o que vem dar solução, mas sim a qualidade. Porque Filipe entrou sozinho na cidade de Samaria, e a Samaria ficou avivada, foi transformada pelo poder da pregação da palavra. E os milagres iam acontecendo, ou seja, a cidade foi transformada, uma região rejeitada. Não existe lugar rejeitado quando a mensagem da palavra chega. Amém? Quando a palavra de Deus chega, as transformações começam a acontecer. Amém? Então, queridos, está em nossa mão. Depende de nós. Depende de você entender perfeitamente que é possível você realizar uma grande obra aí onde você está. No país onde você mora, na cidade onde você mora, no bairro onde você mora. É possível fazer. Mas eu estou sozinho. Filipe entrou sozinho. Eu não tenho uma banda para acompanhar, não tenho um grupo grande, mas ele foi. Foi por isso que Jesus disse, e recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. O evangelismo fornece também a base metodológica a fim
de que os evangelizadores cumpram eficazmente a sua tarefa. Evangelismo ou evangelização. Uma é a teoria e outra é a prática, né? Uma você recebe as informações, evangelho é boas novas, mas você vai para o evangelismo, você vai para a prática, né? Porque se você ficar somente com a teoria, se você ficar somente dentro de uma escola bíblica, realizando um curso de 1, 2, 3, 4 anos, e só isso não vai trazer salvação de almas. Toda essa teoria tem a sua importância, sim, mas você precisa colocar essa teoria na prática. E nós vamos entender aqui que a evangelização, ela precisa de alguns parâmetros para que você possa atingir o objetivo, né? Você precisa entender que existe um princípio. Um princípio. A evangelização é baseada num princípio, e esse princípio tem métodos. Você precisa saber que existe um método. Como você vai trabalhar este assunto, de que forma você vai abordar, né? E o Espírito Santo, ele vai lhe dar capacidade para também dar as estratégias. Então nós temos métodos, princípios, estratégias, técnicas da ação de evangelizar. Você não pode usar o mesmo método para todas as pessoas. O apóstolo São Paulo diz: fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Então você percebe que não existe um método só. Para Jesus ganhar a mulher samaritana, ele usou um método. A primeira abordagem foi como? O assunto ali era um poço. O lugar era um poço. Ela estava tirando água. Jesus se assentou perto do poço e abordou de que forma? Dá-me água de beber. Deu um impacto. Eles não se conversavam, era um judeu. Ele era um judeu, ela era samaritana. Então chamou a atenção da mulher. E ali se abriu um diálogo. E o diálogo se terminou de que forma? Jesus usou a água, esse elemento, H2O, para mostrar a ela que tinha uma água melhor. Você percebe? Ele caminhou pela água e terminou com a água. Mas a água que Jesus mostrou que era melhor, era uma água transformadora. Você percebe que caminhou dentro do mesmo assunto de água? Isso aí são métodos, estratégias, são técnicas que você vai usar naquele momento para atingir a pessoa. Quando Paulo foi pregar lá em Atenas, lá no aeroporto, é isso mesmo? Ele olhou vários altares e as pessoas estavam ali debruçadas sobre aqueles altares, e Paulo chega e diz: olha, eu estou vendo um altar aqui, está escrito ao Deus desconhecido. É esses que vocês não conhecem que eu vou pregar. Então, usa-se o meio, usa-se aquele momento, usa aquela situação para dar início à porta da evangelização. Isso são métodos, estratégias, de uma forma diferenciada, que você pode começar o assunto e se fechar levando a palavra do Senhor. Então, o evangelismo é um sistema disciplinar que organiza a operação de ação
de evangelizar suprimindo os recursos que se dispõe. Se você tem um folheto, usa um folheto para abordar. Mas se você não tem, qual é o meio que você vai atingir as pessoas? Lembrando aos irmãos que a evangelização não é simplesmente um mero falar. Você está evangelizando quando você está falando. Não. A evangelização compreende muito mais do que isso. Você pode evangelizar com a sua própria vida. Eu estou com a boca fechada, então não está tendo evangelização. Não. Você está andando, você está evangelizando. As pessoas estão lhe acompanhando. A evangelização é a prática efetiva da proclamação do evangelho, quer pessoal, quer coletivamente, até os confins da terra, levando-nos a cumprir plenamente o mandato de Jesus, o mandato que Jesus nos delegou. Atos 1 e 8, nós já lemos aqui nesta oportunidade. A evangelização não é um trabalho opcional da igreja, mas é uma obrigação de cada seguidor de Cristo. Ou seja, a evangelização, você não pode dizer isso não faz parte do meu trabalho. Isso é de outro. A evangelização é de toda a igreja. Estou falando assim, a paz do Senhor, irmãos, a gente é uma carta escrita e lida por todos, né? E também, se nós não evangelizar, nós estamos fazendo como... foi Pedro que negou o Senhor, mas diz assim, a tua voz te denuncia, que você é um deles. Então, não tem como se esconder. Se você não falar, mas o seu jeito demonstra. E se você não falar, você está negando o Senhor Jesus. Perfeito. A evangelização é o anúncio do evangelho, é o anúncio que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essa é a evangelização. É você falar a respeito de Jesus. Jesus é o centro das Sagradas Escrituras. Sem Jesus não tem salvação. Ninguém consegue se salvar sem Jesus. Não há possibilidade de ter salvação sem Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso mediador. Entre Deus e o homem é Ele. Ninguém consegue chegar até Deus sem Ele. Então a nossa mensagem tem que estar centrada nele. O pecador precisa saber que Jesus morreu para lhe salvar. Que Jesus Cristo é o Salvador. Por isso que a mensagem da nossa igreja, no primeiro século, no século passado e durante todo esse tempo, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Eu lembro, minha mãe contava que já contei aqui aos irmãos, que a minha irmã, ela sofreu paralisia infantil e ela procurou todos os meios para resolver o problema. Os irmãos sabem que não tem cura. Mas um dia, ela ligando o rádio, ela escutou o missionário dizendo assim, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Era a mensagem. Não tinha muito rodeio, irmão. Não tinha. Minha mãe disse, Jesus cura. Ele falou, mas espera aí. Então Jesus pode curar minha filha? E o missionário foi em casa e entrou, minha mãe disse, pode orar aqui na sala que ela está dormindo. O missionário disse, não, nós precisamos ir até ela, que eu preciso ungí-la. E ele chegou no quarto, tinha uma imagem muito grande. E a mãe estava um pouco acanhada, porque sabia que os crentes não restrição contra a imagem. Aí o missionário perguntou a ela e disse, eu vou fazer esta oração, mas eu preciso saber em quem a senhora crê. Se é no Jesus
que eu estou falando, ou se é nesta imagem. Ela disse, eu creio no Jesus que o Senhor está falando. Ela disse, então eu vou orar. Ele orou, e depois da oração ele viu muito remédio em cima assim, de uma peça. Ele disse, olha, dona Emília, a senhora não precisa mais dar nenhum remédio para ela, porque Jesus já curou. É impressionante, irmã. E ela creu, e a partir daquele momento ela não deu mais nenhum remédio. 15 dias depois tinha uma consulta na cidade de São José do Rio Preto. Minha mãe colocou a Sueli nos braços e levou para o médico. E o médico começou a examiná-la, olhando, começou a ficar com os olhos arregalados. Ele disse, dona Emília, qual foi o último remédio que a senhora deu para a Sueli? Ela disse, doutor, faz 15 dias que eu parei com tudo. Ela disse, olha, pode parar mesmo, porque ela não tem mais nada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus salva, Jesus cura, e Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Então, esta mensagem centrada, é isso, irmãos, a nossa prioridade é trazer as boas novas. Mensagem salvífica. Nós temos aqui em Atos capítulo 2, versículo 27 a 37, eu não vou ler para não ganharmos tempo, mas nós temos aqui a mensagem que Pedro trouxe ali na cidade de Jerusalém. Depois os nossos alunos da IBD podem ler com mais calma, mas Atos capítulo 2, versículo 22 a 37, nós temos aqui uma parte da mensagem de Pedro ali na cidade de Jerusalém, mas ele começou dizendo assim, homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, percebe-se que ele começa dizendo a Jesus Nazareno, ou seja, está centrado nele. Aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus, por ele, fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Ele traz aqui a mensagem centrada nele e no final da mensagem eles fizeram uma pergunta. E ouvindo eles isso, compungiram os seus corações. Aqui, irmãos, que se fecha. Depois de eles ouvirem a mensagem, eles se compungiram. Ou seja, eles estavam com seus corações dilacerados, porque o impacto foi muito forte. Eram religiosos, mas essa religiosidade não trazia salvação. E quando eles receberam este impacto da palavra, eles fizeram uma pergunta, o que faremos? O que nós precisamos fazer diante desta mensagem? Olha, irmãos, nós precisamos caminhar por aqui. E a rede foi lançada. E diz que quase 3.000 almas se renderam naquele dia. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Isso muito, muito bem. Pode dizer, pastor, porque é muito importante isso. Eles perguntaram o que eles precisavam fazer. Eles disseram, você não tem o que fazer. Você precisa crer. É diferente, né? O que eu vou fazer? Crer não é fazer, né? Crer é acreditar naquilo que ouviu. E justamente essa incredulidade é que vai levar a pessoa à perdição. Porque eles ficam procurando fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que ir lá na Aparecida, eu tenho que fazer outra coisa, eu preciso... Na salvação, não. Salvação precisa crer. Depois começa a fazer. Perfeitamente. Eles estavam ali movidos por uma religiosidade anual. Mas, de repente, eles recebem o impacto forte da palavra. E eles fazem essa pergunta.
E ouvindo eles, compungiram. Irmãos, diante de uma palavra poderosa, não tem. Você pode estar revestido de muita religiosidade, tantas coisas, mas quando a mensagem chega contundente, o pecador se rende. Ele se rende. Meu pai foi um. O meu pai foi um pecador que se rendeu numa noite de sábado, indo para o cinema. Ele chegou em frente ao cinema, ele disse, esse filme eu já assisti. Já assisti. O que eu vou fazer agora? Já assisti esse filme, não vou assistir mais uma vez. Quando ele olha do lado de uma igreja, ele disse, então, vou na igreja dos crentes. Vamos ver como é que esse Jesus cura as pessoas. Porque ele ainda resistia ainda, mesmo sabendo que Sueli estava curada. Um homem duro de coração. Resistia. Não saiu de casa para ir para a igreja, saiu para ir para o cinema. Mas Deus estava traçando uma rota. Amém? Às vezes você sai para fazer uma coisa, Deus te direciona para você fazer outra coisa. E quando ele entrou dentro da igreja, a mensagem salvífica o atingiu. Oh, aleluia! Ele foi cedendo, ele foi se abaixando no banco, ele foi se escondendo, ele não aguentava. E quando lançaram a rede, ele veio para a frente. E ali ele aceitou Jesus como Salvador. E naquele mesmo dia, Jesus o batizou com o Espírito Santo. Aleluia! E ele perguntava para minha mãe, por que eu choro? Por que eu não paro de chorar? O que está acontecendo comigo? O que aconteceu comigo aqui dentro? Eu não consigo parar de chorar. Irmãos, a mensagem da palavra de Deus, ela atinge a pessoa. Eu sei que se eu me desse esse microfone, você ia contar como você foi atingido. Como Jesus te alcançou. Você não suportou a palavra. Você não suporta, irmão. Esses homens aqui, quando disseram, o que faremos? Eles não sabiam, eles estavam derretidos. Eles queriam uma ajuda. Aí você entrega a Jesus. Aí Jesus entra no coração, faz uma festa, faz um banquete, e a pessoa volta a viver. E se a pessoa roubava, não rouba mais. Se a pessoa mentia, não mente mais. E é a transformação na vida da pessoa, porque Jesus vem fazer isso mesmo, transformar o homem. Ou bebia, não bebe mais. Furtava, não furta mais. Uma mudança de vida. Mas isto, a pessoa precisa receber isto, irmãos, para a salvação. Então, eu gostaria de trazer aqui aos irmãos que nós devemos nos preocupar, irmãos, com esta mensagem. Nós precisamos se preocupar com esta palavra. Você que me ouve pela internet, você deve se preocupar em levar a mensagem para a salvação. O restante, você não precisa ficar perdendo tempo. Há pessoas que perdem muito tempo em discussões inúteis, que não trazem proveito. Se perder tempo. O nosso tempo é muito sagrado, você precisa usar ele muito bem. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 4, diz assim, não se detém em fábulas ou genealogias intermináveis que não produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim faça agora. Ou seja, na pregação do Evangelho, você não precisa ficar entrando em demanda com a pessoa. Discussão que não vai levar a pessoa à salvação. Não é hora de você ficar. Vocês estão entendendo? Não é hora de você ficar debatendo. Não, apresenta Jesus como o meio da pessoa se salvar. Não é hora de você ficar debatendo com coisas que não vai trazer resultado salvífico para a pessoa. Então você tem que estar centrado e focado em Cristo.
Ele vai trazer salvação para as pessoas. As coisas, os assuntos secundários vai trazer contendas. Há pessoas que vai fazer evangelização e partem para um debate, um confrontamento, e quer levar vantagem naquele que sabe. E não é, você não foi chamado para isso. Jesus disse: ide, pregai o meu evangelho. Jesus disse: ide, pregai o meu evangelho. A mensagem é pregação do evangelho. Agora, esses assuntos intermináveis que não chegam em lugar nenhum, querido, deixa de lado. Deixa de lado. Essas perguntas que a Bíblia não dá resposta, e debatendo com outras coisas, não. Foca em Jesus. Sabe por quê? Porque a hora que Jesus entrar no coração desse pecador, as coisas que não são pertinentes, o Espírito Santo vai convencê-lo. Aleluia! Ele vai abandonando tudo. Então não é você que vai fazer a coisa descer de goela abaixo, mas é você levar a palavra de Jesus. E o Espírito Santo vai fazer a obra. O Espírito Santo vai fazer a obra. Amém? Você prega, você leva. E Jesus disse: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Há pessoas que vão evangelizar, vão partir de uma briga. Vai estar brigando, debatendo. Não. Jesus foi muito, assim, mostrou o caminho das pedras. Quando ele foi procurado por Nicodemos, que era um doutor da lei, um conhecedor da lei, um sabedor das Escrituras, Jesus disse: olha, Nicodemos, vamos fazer o seguinte: para você entrar no meu reino, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Então, em debate da lei, das coisas que ele fazia e lia e não fazia, não é por aí, irmão. É entregar o caminho para a pessoa ser salvo. Então, Jesus mostrou o caminho da salvação. É isto que nós precisamos colocar foco, mostrar o caminho da salvação. Então Jesus foi logo dizendo: olha, você precisa nascer de novo. Ele disse: como? Eu já sou velho. Ele disse: não, Nicodemos, quem não nascer da água do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino. Então você percebe que Nicodemos, a Bíblia não fala mais dele. Silencia. Onde estava Nicodemos? Nicodemos aparece lá no final, junto com José da Arimateia, quando for tirar o corpo de Jesus. Se converteu. Se converteu com uma palavra salvífica. É isto, irmãos, que nós precisamos colocar em prática. Nós não podemos ficar perdendo muito tempo, irmãos, assim, desgastando com muitos eventos. O tempo com eventos, o tempo com muitas apresentações. Eu fui num culto, irmão. Olha, se gastou mais tempo para apresentar as pessoas. E ficou aquele intervalo do culto, um tempo enorme, fazendo apresentações. Começou com apresentações dos visitantes, depois apresentações dos aniversariantes, depois apresentações de quem eram dos pastores, e ficou aquela coisa toda. Quando se olhou no relógio, faltava 10:50. Aí o pregador disse assim: irmão, hoje não vai dar tempo, irmão, trazer uma palavra com mais tempo, mas o irmão volta outro dia. Não é uma palavrinha curta, porque hoje é um domingo.
Mas outro dia o irmão volta para trazer uma palavra melhor, porque o tempo se foi. Se gastou o tempo todo, um tempo muito grande, com apresentações. O centro do culto, irmãos, é focado, é voltado, pensando em salvação. Isso deve ser o nosso foco. Eu creio que esse trimestre vai trazer para nós assim, e para o mundo cristão, um ajuste. Não podemos perder o nosso foco. E o foco de Jesus e dos seus discípulos e dos primeiros cristãos era este. Era esse. Nós temos aqui, irmãos, eu gostaria de falar sobre alguns crescimentos que hoje existem, por aí afora, em muitos lugares, crescimentos chamado evangelismo explosivo. Quem já ouviu falar? Evangelismo, já ouviu, né? Crescimento por propósito. Crescimento por grupos pequenos. Ou crescimento por células. Né? Hoje se ouve muito falar muito disso e cada vez mais. Mas são meios que se usam para a evangelização, visando ganhar almas para o Senhor Jesus. Mas eu gostaria hoje aqui de dizer a nós aqui, aqueles que nos ouvem, que nós não se pode deixar a responsabilidade desses grupos para a evangelização. Eu não faço parte de nenhum grupo, então eu não faço parte da evangelização. Isso é limitar crescimento. Você faz parte do grupo? Não. Então eu estou fora de evangelização. Porque eu não estou num grupo de evangelização, então a minha área não é evangelização. Não. Você não pode pensar assim. A evangelização é responsabilidade de toda a igreja. Quando toda a igreja sente essa responsabilidade, aí sim nós estamos no caminho certo. Não se pode delegar a responsabilidade para aquele grupo, eu faço parte de um grupo de evangelização, aí eu não faço parte de nada, então no evangelismo. Não. Não. Eu faço parte só da cozinha. Eu só cuido da cozinha, eu só cuido da música. Não, você toca, mas você também evangeliza. Porque a responsabilidade é de todos. Amém? Você deve sentir esta responsabilidade. Surgiu uma oportunidade lá no ponto do ônibus, dentro do metrô, dentro do avião, indo para o trabalho, indo para a escola, trabalhando, aonde você estiver, você é um agente de levar a palavra de Deus, um discípulo para levar a palavra do Senhor para as pessoas. Não está demarcado só para um grupo, só para os pastores, só para evangelistas, para fazer a evangelização. A responsabilidade é de todos nós. Amém? Por que temos de evangelizar? Podemos apresentar pelo menos 4 razões que nos levarão a falar de Cristo, a tempo e fora de tempo. A partir daí, não descansaremos as mãos até que o mundo todo seja semeado com a palavra de Deus. É o mandamento de Jesus. Temos que evangelizar porque, acima de tudo, é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Marcos, capítulo 16 e versículo 15. É a leitura bíblica em classe. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse toda criatura aqui, irmãos, significa dizer que nós não podemos escolher pessoas para evangelizar. Eu vou evangelizar esse aqui não. Esse aqui evangeliza, esse aqui eu não vou evangelizar, porque ele falou de mim.
esse aqui fez um negócio para mim um tempo atrás, então ele não merece. Não, é todas as pessoas, indistintamente. Lucas capítulo 24, versículo 46 e versículo... Vamos começar pelo 45. Lucas 24, 45, diz assim: Então abriu-lhe os entendimentos para que compreenderem as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito. E assim convinha que Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, nos percebe que há um fechamento dentro deste assunto, e eu acho lindo essas palavras de Jesus, dizendo assim, e dessas coisas sois vós testemunhas. Por quê? Porque eles iam pregar não só por aquilo que eles ouviram, mas sim viram. Paulo chega ao ponto de dizer que a mensagem era pregada por muitas pessoas que ainda estavam vivas e que participaram daquele dia do arrebatamento, que Jesus foi assunto aos céus. Porque Jesus chamou os seus discípulos, mas tinha mais ou menos próximo de 500 irmãos. E esses 500 irmãos e mais os discípulos saíram pelo mundo dizendo, olha, nós vimos, nós presenciamos, e no dia da sua ascensão eu estava presente. Era uma testemunha ocular. Então aquele agregamento de muitas pessoas para ver a sua ascensão tinha propósito. Não foi feito às escondidas, somente com um grupo de discípulos, não. Foi um campo aberto. Jesus queria que essas pessoas dissessem, mas com preciosidade, disse, eu estive no dia, eu estava presente. O dia que ele foi embora. Mas o dia que ele foi, ele prometeu voltar. E ele disse para que nós pregássemos a palavra. Levasse a mensagem às pessoas. E Paulo diz, olha, muitos deles estão vivos até hoje. Você imaginou conversar com alguém que esteve naquele dia? Vivia a maior parte. Você imaginou? Dizia, eu estava lá na hora. Eu estava na hora quando aqueles 2 anjos se posicionaram. Disse, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, um dia há de voltar. E de pregai. Eles não tinham outra coisa. Eles não tinham outro foco. A preciosidade deles era levar a palavra. Aonde tinha gente, eles procuravam para pregar. Não importava se matassem, não se importava se fosse para as arenas, eles tinham sede de pregar a palavra do Senhor. É o foco. Um comentarista chegou ao ponto de dizer que se a igreja do Senhor Jesus não ter o foco de se pregar o evangelho, ela vira um clube. Se ela não tiver foco de pregar o evangelho, ela vira um clube. E se aqui não vira um clube, não fica um clube bom. Porque um clube tem as suas organizações bem ajeitadas. Então não fica nem uma coisa e nem outra. Então, a escola está para quê? Para ensinar os alunos, não é? O hospital está para quê? Para receber os doentes. E a igreja? A igreja está com o foco de buscar os perdidos. Nós temos a nossa missão, nosso papel. Né? Nós não podemos. A mensagem, irmãos, ela é poderosa. Eu trouxe aqui para os irmãos
o efeito da mensagem. Quando Jonas entrou na cidade de Nínive, qual foi a mensagem dele? Que eles deveriam se arrepender, senão Nínive seria destruída. Ele entrou pela cidade e não queria. Eram homens cruéis, eram homens sanguinários, eram homens violentos, eram homens que tinham assim, um histórico. E Jonas disse, esse povo não merece. Esse povo não merece ouvir a mensagem. Esse povo merece ser destruído. Mas Deus lá em cima, Ele é Deus de toda a terra. Amém? Ele não tem exclusividade, Ele não tem um povo exclusivo, não. Ele disse, Jonas, vai até a grande cidade de Nínive. E ele leva a minha palavra de arrependimento para aquele povo. E a cidade era grande, e para você atravessar a cidade, você tinha que caminhar quantos dias? 3 dias. Ele caminhou quanto? Ele caminhou 1 dia. Sem muita vontade, mas ele pregava. Irmãos, eram cruéis, eram homens maus, mas depois que ouviram a mensagem, o que aconteceu? Eles receberam a palavra. Do rei até o menor, a Bíblia diz que se vestiram de saco, foram para cinza, até os animais foram proclamados jejum, se arrependeram dos seus pecados, e Deus poupou a cidade de Nínive. Então esse negócio, nós dizer, isso aí não dá certo, esse povo é bravo, esse povo não vai se arrepender, são pessoas que não vai se arrepender com a mensagem. Não, queridos, o nosso papel é pregar, e Jesus faz o resto. Amém? Vamos caminhar aqui para nós. A maior expressão do amor da igreja, a igreja primitiva, amando intensamente a Cristo, evangelizava sem cessar, pois também amava as almas perdidas. O amor daqueles crentes não se perdia em teoria, mas era efetivo e prático. Suas posturas eram mais do que suficientes para levar milhares de homens e mulheres e crianças aos pés do Salvador. A igreja de Tessalônica também se fez notório por sua paixão evangelística. Enfrentamos hoje uma crise econômica, moral e política muito séria, porém precisamos continuar evangelizando os de perto e os de longe. Como disse aos irmãos, nós precisamos ter esta paixão, incendiar em nós essa paixão, entendendo uma coisa, que conosco, irmãos, no mundo não tem essa palavra. O mundo não tem. O mundo está agonizando. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, diz assim, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Conosco está, irmãos, a responsabilidade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Estão agonizando. Então, nós somos a igreja de Cristo. Ela é a legítima anunciadora da palavra de Deus. Cabe à igreja essa tarefa de anunciar a verdade e mostrar ao mundo que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 42, nos diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister.
Eu gosto muito desse versículo. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, comiam juntos, com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, aqui, irmãos, percebe que a coisa vai se fechando? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, percebe que a igreja estava focada. Era todos. Todos. Era um prazer enorme estar ali, levando a palavra. A intensidade era grande. Era coisa assim, muito forte. Né? Muito forte. E sem contar que, sem assim, vamos pensar para o outro lado. Né? Nós estamos há mais de 2000 anos que Jesus morreu. Mas pregar nos dias dos apóstolos não era coisa tão simples. Quando Paulo foi pregar lá em Atenas, os gregos disseram, quando Paulo começou a falar a respeito que Jesus havia sido morto e ressuscitado, disse, olha, sobre esse assunto, nós não queremos te ouvir agora. E alguém ressuscitou? Não quero nem ouvir. Nos dias, irmãos, dos apóstolos, falar de Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, não era tão simples, não. Não era tão simples. Porque como eles iam crer em alguém que morreu e ressuscitou? A mensagem da igreja do primeiro século, eles falavam sobre a crucificação, sobre a sua morte, o sepultamento. Pedro, na sua mensagem, vai tratar esse assunto. Mas a forma que eles levavam esta palavra tão forte, as suas convicções eram tão fortes, que as pessoas se rendiam, irmão. Se rendiam, aceitavam. Eles recebiam a palavra desses apóstolos, esses discípulos, e acabavam se rendendo à mensagem dos discípulos. O mundo jaz no maligno. Implementemos a evangelização, pois muitos são os que caminham a passos largos para o inferno. Diante dessa multidão, não podemos ficar indiferentes. Uns acham-se aprisionados pelas drogas, outros pela devassidão e pela violência, outros ainda por falsas religiões. Precisamos evangelizar esses cativos. Somente Jesus Cristo pode libertar os oprimidos das cadeias espirituais. Apiedai-vos. Judas escreveu no versículo 22 e 23, da nossa leitura em classe, tem esse versículo, que eu achei muito importante. Apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Aqui mostra de que forma está esse mundo. O mundo, irmãos, está imergido numa situação muito caótica. O nosso comentarista chega a dizer que caminha de passos largos para o inferno. E Judas disse, apiedai-vos. Ou seja, tenha compaixão. Tenha esse sentimento de você fazer alguma coisa. Essa multidão que está caminhando. Irmãos, o mundo está agonizando como que um peixe dentro de um aquário que não tem oxigênio. Ele vem com a boca para fora e quer respirar, procurando ar. E assim o mundo está procurando alguma coisa para que se possa se livrar. Para onde vai? No meio social, no meio político, no mundo econômico, as nações não se entendem, problemas por todo lado, o homem não consegue dar solução, a degradação moral, política, social, uma opressão espiritual, as pessoas estão se valendo de drogas,
de elementos químicos para acalentar a sua dor emocional. E a igreja do Senhor Jesus tem a palavra de vida eterna, tem a palavra de esperança para esse mundo perdido. Nós temos esta palavra. O que nós precisamos é acreditar que Cristo pode libertar esses oprimidos. Ontem mesmo conversei com um rapaz, ele disse: Marcos, eu não sei mais o que fazer com meu irmão. Tanto ele como sua esposa completamente entregue nas drogas. Nas drogas. Eu não sei mais o que fazer. Minha mãe não sabe mais o que fazer. É assim que as pessoas estão. Isto é em todas as camadas sociais. As pessoas se valendo de tudo isso para poder se livrar, e depois que é pego, é só com a palavra do Senhor. Então, por isso que o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 19, nos traz essa palavra: o mundo jaz no maligno. Desde lá atrás não mudou em nada. O mundo, ele arma um cenário encantador, atraente. Contudo, é só luzes. É só barulho. Tentando mostrar um encanto que não existe. Tentando mostrar uma alegria que não existe. Por detrás daquele sorriso, existe uma alma que está agonizando. Faz me lembrar de um fato que eu ouvi, de um homem que procurou um psicólogo. E disse: doutor, eu sinto muita tristeza interior, preciso de alguma coisa para me livrar dessa tristeza, essa coisa que me amarra no meu peito, a vontade de chorar, muita tristeza. O psicólogo disse: olha, você precisa ir num teatro. Você frequenta teatro? Ele disse: já fui. Então, você precisa frequentar um teatro, lá você vai se soltar, você vai rir. Você precisa ir nesses lugares. Ah, muito bem. Eu disse: muito bem, me lembrei agora. Se instalou aqui perto, um circo. E eu fiquei sabendo que o palhaço daquele circo é muito engraçado. E você vai lá, assiste uma sessão, duas, você vai rir muito, você vai se sentir muito bem. E se soltar. O homem baixou a cabeça e disse: doutor, então estou no final. Disse: por quê? Disse: porque o palhaço lá sou eu. Você percebe que por detrás daquela fachada existe uma alma agonizando. Não se engane. Não se engane. Não se iluda com este mundo, porque o mundo jaz no maligno. Lá as pessoas estão cativas, aprisionadas. As revistas que circulam por aí, livros que são despejados com conteúdo nocivo aos adolescentes, aos jovens, a adultos e à família. E a rede internet? Comunicação social, que vem degradando as classes sociais, destruindo. Ou seja, o nosso dia a dia está cada vez mais sendo serpenteado à escuridão, a chegada do anticristo. O mundo está se preparando para algo que vai acontecer. Nós ouvimos aqui ontem o arrebatamento da igreja, mas o mundo ficará aqui. E o profeta Isaías chegou a profetizar que a terra vai andar como se um bêbado cambaleando de um lado para o outro.
e as pessoas gritando por socorro. Nós precisamos, queridos, levar a palavra, arrebatar esses que estão indo para o inferno e levar essas pessoas para o céu. Faça isso. Faça isso quanto você põe foco nisso, prioridade da igreja. Volto a dizer, não é de um grupo, não é de uma parcela da igreja, mas é um compungimento de toda a igreja, focada de uma forma direta, indireta, não sei, mas trabalhando, buscando as pessoas para Cristo. Amém? Os seus olhos devem brilhar. Brilhar. Colocar brilho nos olhos quando você vê um pecador se arrependendo. Brilho nos olhos. Se você se sentir feliz, como os anjos se sentem felizes no céu. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então significa dizer que esse sentimento deve estar aqui também. A nossa alegria. Eu sempre penso em assim, dizer que um pecador que aceita Jesus na igreja, antes dele ir embora, todo aquele tratamento, não louvo a Deus porque essa igreja tem esse tratamento, recebe, além de estar aqui, é acompanhado, para que ele possa receber ou ser ouvido, e assim sentir as suas necessidades, para que ele possa ser encaminhado para o discipulado e o batismo. Lembrando aos irmãos que o mundo jaz no maligno e é coisa de agora? Não, a coisa vem já lá de trás. Vamos lembrar que Elias não fez nenhum acordo com Acabe e nem Jezabel. Nenhum acordo. O mundo, irmãos, quer fazer parceria no sentido de atenuar e eles ficarem com as mentiras e com as inverdades. A Bíblia diz que Elias, ele pagou um preço caro, mas ele confrontou a palavra de Deus com a mentira de Acabe e Jezabel e as suas práticas. Eliseu, Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, João Batista terminou a sua carreira sem a cabeça. Esses homens confrontaram, irmãos, governos. Esses homens confrontaram autoridades. Esses homens foram cerrados no meio, mas confrontaram no seu tempo com a palavra de Deus. O que você está fazendo? O que você está fazendo com a palavra do Senhor? Recuando? Mas não vai ficar bom para mim. Esses homens não pensaram assim. Elias entrou no palácio e disse, não choverá, não cairá uma gota de água, nem orvalho, segundo a minha palavra. Ele sabia que daquela hora em diante a coisa ia mudar. Ele sabia que não ia ficar assim. Ou não? Nós somos uma nação que depende de água para viver, agricultura e gado, somente isso. Não tinha muito mais coisa. E ele diz, olha, não cairá uma gota de água, nem orvalho, segundo a minha palavra. E deu no pé. Confrontamento, porque ele não aceitava aquele culto a Baal. São Paulo disse, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Nós precisamos causar essa transformação com a palavra do Senhor. O caminho, irmãos, é espinhoso. Vamos entender. Tem muitos espinhos pelo caminho. Você vai ser assim, vai ser antipático. Pagou caro. Nós precisamos deixar de ficar pensando, esse é um caminho que as pessoas serem mais aplaudidas, as pessoas vão colocar um tapete vermelho para me passar, e você a ser aplaudido. Irmãos, esse caminho aqui é caminho de cruz.
Jesus disse que nós seríamos perseguidos, seríamos sofrer perseguições. Porque Jesus em breve virá. Finalmente empreguemos todos os nossos esforços na evangelização, porque o Senhor Jesus não tarda a voltar. Sua advertência é grave e urgente. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Sim, Jesus vem em breve. Jesus em breve virá. O que temos feito em prol da evangelização? Não podemos comparecer de mãos vazias perante o Senhor na seara. Em João 9, versículo 4, esse é um versículo aqui citado pelo nosso comentarista, convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que quer dizer a noite vem? O que significa? Será que quando chega de noite não se evangeliza? Não, queridos. Esse versículo diz que quando a noite vem se refere à morte. Quando você parte desta vida, lá você não evangeliza mais. Lá não se trabalha. Na tumba fria não se faz, não tem realização. Não é? Lembra da mensagem de ontem? O rico quis evangelizar. O rico quis montar uma agência missionária no inferno. Oh, tenho 5 irmãos. Manda lá, evangeliza aqui. Lá não se faz. Você vai evangelizar enquanto é dia. Você vai evangelizar enquanto você tem vida. Enquanto você pode se mover. Enquanto você pode trabalhar, evangeliza. Cara, quando eu aposentar, quando eu tiver... Não, é agora. E além do mais, Jesus breve virá. Jesus breve virá. Como evangelizar? A missão de pregar a todos, em todos os lugares, em todo o tempo, inclui a evangelização pessoal, coletiva, nacional e transcultural. Nesse tópico, destaquemos o exemplo de Cristo, o evangelista por excelência. Em evangelização pessoal, em vários momentos, o seu ministério, o Senhor Jesus consagrou-se à evangelização pessoal. Na calada da noite, recebeu Nicodemos, que falou do milagre do novo nascimento. No ardor do dia, mostrou à mulher samaritana a eficácia da água da vida. Nesse momento, há alguém bem pertinho de você, que precisa ouvir falar de Cristo. Não perca a oportunidade. Evangelize, pois quem ganha a alma, sábio é. Aqui fica esta palavra. Existe alguém pertinho de você. Eu vou conversar com o pastor para que ele me envie lá para a África, lá para a Ásia, e lá eu vou fazer evangelização. Não, querido, evangeliza aí alguém pertinho de você. Muito pertinho. Às vezes, dentro de casa, aquela pessoa precisa ouvir. Precisa ouvir a respeito do plano da salvação. Pense assim, que só os que estão longe. Não, aqueles que estão perto. Como eu disse hoje aqui, a evangelização não se compreende somente em palavras, mas você pode evangelizar o fato de você estar caminhando de um lado para o outro, lá na sua empresa, onde você trabalha, as pessoas vão ver que você é uma pessoa diferente e vão lhe abordar. Por que você é assim? A porta vai se abrir. Eu sou assim como? E você vai levar a palavra de Deus a essa pessoa? E Salomão, depois, final da sua vida, ele chegou à conclusão que quem é sábio é aquele que ganha almas.
O que Jesus fez para salvar, para libertar um gadareno? Ele atravessou o mar da Galileia. Um homem estava ali, de que forma? Abandonado pela sociedade, abandonado pelas autoridades, abandonado pela sua família. O homem estava lá, caminhando naquela montanha, visitando sepulcros, jogando pedra no sepulcro, sem roupa, desnudo, abandonado. O que vale um homem desse para aquela sociedade? Era um trapo. Era alguém indigesto. Um homem que não tinha mais nenhum valor para a sociedade. Que valor tinha um homem que andava no sepulcro, sem roupa, jogando pedra, se amarrava, ele se quebrava, não tinha controle. O que valia um homem desse para aquela sociedade? Mas Jesus disse, eu vou soltar aquele cativo. Eu vou soltar aquele cativo. Porque o homem, irmãos, que está com legiões, ele tem esse resultado. Maria Madalena era uma escrava. Tinha 7 demônios. Mas depois de liberta, foi a primeira que apareceu lá, dar notícia a respeito que Jesus havia ressuscitado. Jesus mandou este ex-gadareno, esse homem que estava ali, naquele lugar, disse, vai lá e evangeliza a sua família e diga para as pessoas o que Jesus fez por você. Mas imagine esse homem portador de uma mensagem na sua terra, dizendo, eu andava pelos sepulcros, eu era um solitário, eu era um triste, a minha alma estava invadida por demônios. Dizem que as pessoas iam lá para ver ele fazer os seus espetáculos, quebrando correntes pesadas. Eles queriam ver aquela força descomunal. Era uma vítima de espetáculo. Mas Jesus disse, esse espetáculo vai acabar hoje. Aleluia! Esse cenário vai cessar hoje. Isto, irmãos, deve estar emplacado em nós. Jesus disse, e recebereis poder. E vocês recebendo poder, vocês vão sair para o mundo. E vocês vão fazer a diferença neste mundo. Amém? A Bíblia fala de homens que chegavam em certos lugares, as pessoas sentiam a sua presença. A vibração era diferente, porque eram homens que estavam cheios do poder de Deus, cheios da graça. A Bíblia diz que Pedro, quando passava pelas cidades, as pessoas diziam, ele vai passar aqui à tarde. E se ele passar aqui à tarde, a sombra vai ficar desse lado. Então vamos colocar aqui os mancos, os cegos, os aleijados, os paralíticos, que quando Pedro passasse por aqui, a sombra ia levantando, irmãos, os paralíticos e os enfermos. Que coisa impressionante, irmão. Que coisa impressionante a sombra de um homem levantar um homem enfermo. É o poder, irmão. Estava na vida desse homem, era coisa tremenda. E vamos dizer, um homem que, dentro de um olhar clínico, dentro de uma esfera humana, se Jesus não fosse um homem cheio de amor, o teria rejeitado. Porque o que Pedro falou, no dia que Jesus foi condenado, não foi nada simples. Não foi nada simples. Mas Jesus o amou. O restaurou, transformou, encheu de poder. Aleluia! Jesus sabia que Pedro ia ser uma peça importantíssima dentro do seu reino. E por isso ele fez isso. Queridos, eu gostaria de deixar aqui alguns passos para a evangelização. Se você puder anotar, é bem possível que você vai evangelizar alguém. Ainda hoje, ou essa semana. A evangelização deve, em primeiro lugar, ela deve ser caminhada, ser conduzida por um profundo amor. Você deve trazer essas palavras carregadas de muito amor. A pessoa deve se sentir amada quando você estiver evangelizando. Isso é muito importante. A pessoa deve sentir que você está falando com amor
com paciência, persistência. Você deve usar uma linguagem. Tenta medir o conhecimento dessa pessoa. Não venha falar lá por cima. Não fala uma palavra de forma que essa pessoa possa compreender. Isso é de suma importância na evangelização. Uma palavra que a pessoa possa compreender do que você está falando. Faça as perguntas sábias sobre a salvação. O foco deve ser salvação. Não fugindo do assunto. Se a pessoa mudar, não fuja. Evite assuntos polêmicos e discussões. Evite esse assunto. Nunca se mostre para as pessoas que você está irritado com o que a pessoa está falando. Tenha um controle. Isso é muito importante. Não demonstre que você se irritou porque ela falou alguma coisa. Você fica centrado. Mostre o plano da salvação. Mostre o plano da salvação para a pessoa. É isso que você precisa fazer. Mostre o plano da salvação. Procure responder as perguntas que as pessoas lhe fizerem com apoio bíblico. Não algo pessoal, fora da palavra, mas baseado na palavra do Senhor. Então nós temos aqui, 10 passos. Procure sentar nesses 10 passos que você vai perceber que você vai encontrar um bom resultado. Amém? A evangelização pode ser também coletiva. Dedicou-se também ao evangelismo coletivo. Ele aproveitava juntamente as concentrações a fim de expor o evangelho do reino. As multidões também precisavam ser alcançadas com a pregação do evangelho, para que todos ouçam a mensagem da cruz. Voltar à prática do evangelismo em massa é uma necessidade urgente. Ou seja, a forma de você evangelizar pode ser corpo a corpo, mas também ela pode ser coletiva. Um grupo de pessoas, dentro de uma igreja, de um ginásio, de um estádio, através da internet, meios de comunicação. O sermão que Paulo fez lá em Atenas tinha muitas pessoas, mas Paulo também ensinava para lá na beira do rio, lá na Europa. Quando ele chegou na Europa, ele pregou ali para aquela mulher... Nossa, esqueci o nome dela agora. Lídia. Enfim, um grupo de pessoas bem pequeno. Então você não deve ficar só prego para multidões. Não, que isso, irmão? Não, só tem uma pessoa só? Não, prego uma pessoa. Amém? A evangelização também ela pode ser... a gente precisa entender perfeitamente, irmãos, que houve uma mudança muito grande, né? Antigamente, as pessoas estavam concentradas mais nas regiões rurais. Sim, no campo. A grande concentração estava no campo. Houve esse êxodo rural. As grandes concentrações agora são urbanas. E, além do mais, de urbanas, está no sentido vertical. Os grandes edifícios. Então, se você pregar aqui embaixo, quem está no 15º andar não vai lhe ouvir. Então, lembre-se que eu disse no começo que você deve ter princípios, métodos, estratégias. Como você atingir essas pessoas? Antigamente as pessoas moravam no campo. Você podia bater palma, a pessoa lhe atendia. Mas hoje é diferente. Cada vez mais as pessoas estão se fechando em condomínios. Por problemas de violência, as pessoas estão se fechando em condomínios ou no sistema vertical. São apartamentos e cada vez mais altos. E como atingir essas pessoas? Isso tem que pensar. Como a palavra de Deus vai chegar a essas pessoas? Então, os meios de comunicação têm que ser diferentes. Eu volto a dizer,
Se você sair e evangelizar, vai dar resultado. Sempre vai dar resultado. Agora, como você colher mais resultados, faça um plano. Pense nisto. Você que está conosco pela internet, pensa num plano. Fala, Espírito Santo, eu preciso de um plano para que eu possa atingir mais pessoas para Cristo. Pense em algo nesse sentido. Então, queridos, nós precisamos entender perfeitamente que nós estamos diante desse quadro, né? A diversidade cultural, marginação social, materialismo, invasão de seitas. Existe uma pluralidade aí do outro lado. Existe. Então, o que nós precisamos fazer? Pedir ao Espírito Santo uma estratégia para enfrentar essa diversidade cultural que está lá de fora. Esse materialismo, seitas, invasões de palavras distorcidas da palavra de Deus. Pessoas que foram capturadas, estão envolvidas dentro de um sistema religioso que não levou ele à salvação. Muitos desses foram levados para encontrar um céu na terra. Um céu na terra. Mas muito longe de uma palavra de salvação. Muito longe de entender a respeito do que Jesus veio fazer aqui nesta terra. Muito longe de levar as pessoas a levar a salvação. Muito longe. Nós devemos pregar o evangelho para os pobres. Nós devemos pregar o evangelho para os ricos. Para os setores médicos, autoridades, todos os setores da nossa sociedade urbana. Há pessoas que acham que só os pobres devem ouvir falar de Jesus. Não é assim. Todas as pessoas. Você está no consultório médico, ele não é crente, aconteceu alguma coisa que melhorou seu exame médico, o médico faz uma pergunta, ficou melhor, está acontecendo. Como um meio de você falar para esse médico que Jesus cura, que Jesus salva, amém? Faça isto, né? Faça a diferença, não limite o evangelho, não. Não fique somente com poucas coisas, não leve uma mensagem parcializada, barata, a modo de liquidação, de oferta. Não pense assim. Ostenta uma palavra poderosa de salvação. Anuncie a palavra de Deus com muita força. Amém? O outro tópico nosso é evangelismo transcultural. Embora a sua missão imediata fosse redimir as ovelhas da casa de Jacó, Jesus não deixou de evangelizar pessoas de outras culturas e nacionalidade. Atendeu a mulher sirofenícia, socorreu o servo do centurião romano, e não foram poucos seus contatos com os samaritanos. É chegado o momento de olharmos além da nossa fronteira, ouvindo o gemido das nações, tribos e povos não alcançados. Então, vamos pensar. Nós temos um versículo que está lá em Isaías 49, versículo 6. Ele repete, irmãos, em Atos, capítulo 13. Isaías 49, 6. A parte B desse versículo diz assim: porque assim nos ordenou o Senhor, e te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Em Atos, capítulo 13, versículo 47, diz: porque o Senhor assim nos te mandou e te pus para a luz dos gentios, a fim que sejas para a salvação até os confins da terra. Ou seja, o que estava no velho veio para o novo, buscando a todos até os confins da terra. Sem cor, raça, tribos, línguas, nações, seja quem for, você deve buscar a salvação a todos até os confins da terra. Evangelizar é a nossa missão. Evangelizar é a missão de todo crente. Quer obreiro, quer leigo, ganhar almas é o seu dever. Na crise atual, muitos são os que
desesperado buscam um Salvador, mas apenas a Igreja de Cristo pode mostrar o caminho da salvação. É hora de evangelizar e de fazer missões. Arranquemos as almas perdidas das garras de Satanás. Bonito, né? Arranquemos, ou seja, é uma ação. Você precisa tomar uma atitude e buscar os perdidos da terra.